Meus amados, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículos 4 ao 9. Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9. E eu gostaria que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta. Livro de Números. Que é o quarto livro antes de Deuteronômio. Todos acharam? Falta muita gente ainda. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Esse texto é muito contundente, né, irmão? Glória a Deus. Esta noite eu quero falar de um povo que estava e está debaixo de uma promessa. Porque estava passado e está no presente. Porque literalmente esta escrita foi historiada por Moisés na caminhada do povo de Deus, Israel. Espiritualmente reflete para nós outros hoje, povo de Deus. Israel, debaixo da promessa de ir para uma terra que manava leite e mel, Canaã terrestre. Nós, igreja do Senhor, debaixo da mesma promessa, não para Canaã terrestre, mas Canaã celeste. Sorte que está escrito, Paulo escrevendo aos Filipenses 3:20, ele disse: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem está aguardando Jesus?
E por que estamos aguardando a Jesus? Porque Ele preparou para mim, Ele preparou para você uma cidade no céu. E deixou uma promessa. Entre tantas outras, a mais importante é de que Ele viria para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Aonde? No céu. Porque foi para lá que Ele foi, aos olhos de quase 500, ali no monte, em frente em Jerusalém. Glória a Deus. E agora, meus amados irmãos, o povo de Deus, debaixo desta promessa, nesta jornada, nós outros hoje também, povo de Deus, debaixo desta promessa, na mesma caminhada. Incrível é que o Senhor advertiu acerca desta caminhada em João 16, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. E o mesmo apóstolo disse na sua epístola: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Falo fé segundo a palavra que Jesus disse: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Voltemos, pois, ao texto. Nos dar conta a palavra de Deus que o povo de Deus, eles partindo do Monte Or, pelo caminho do mar, a rodear a terra de Edom. Por que a rodear a terra? Porque os edomitas não permitiram que Israel passasse pelas terras deles a caminho de Canaã. Infelizmente, a vida podia ser mais fácil, o caminho mais curto, mas infelizmente ainda existe na nossa geração, no nosso meio, muitas pessoas que não gostam da gente, e que o que puder fazer para atrapalhar a nossa caminhada, eles fazem. Os edomitas fizeram isto, e Israel humildemente procurou ao rei de Edom, e pediu a ele, dizendo: nós somos irmãos, e eu quero que você permita passar pelas vossas terras. Eles: de jeito nenhum, aqui não passa, vocês não passarão pelas minhas terras. E o caminho deles se tornou mais difícil, mais longo, mais distante. Por isso está escrito no capítulo 21, versículo 4, que eles rodearam a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesta caminhada. A angústia do povo naquela caminhada não foi apenas porque não lhe fora dado o direito de ir e vir. Parece com os nossos dias, né, irmão? Que a Constituição nos diz que nós temos o direito de ir e vir. Aí aparece uma pandemia e diz que esse direito nos é negado. Glória a Deus. Mas agora diz a Bíblia Sagrada que esta angústia não foi apenas por eles terem que fazer um caminho mais longo, não apenas por isso. Glória a Deus. Mas o maior problema e dificuldade que eles enfrentaram e angústias que eles sentiram foi com a morte
de Arão. Nessa caminhada, Arão veio a falecer. E no capítulo 20, versículo 29, quando o povo foi informado acerca da morte de Arão, veja como Arão era querido, eles choraram 30 dias, toda a casa de Israel lamentou pela irreparável perda de Arão. Então o povo estava angustiado. E é uma das coisas muito grave, muito séria, e que nós precisamos sermos vigilantes. Por isso Jesus diz: orai e vigiai, para que na hora da provação você seja aprovado. Porque o problema não é a prova que nos sobrevém, é se estamos preparados para enfrentá-las. E o povo lamentavelmente fracassou nisto. Glória a Deus. Jesus havia advertido aos seus discípulos: orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que aconteceu com o povo? O povo estava angustiado pela morte de Arão, pela falta de pão, pela falta de água. O povo estava angustiado porque o rei de Edom não permitiu que eles passassem pelas suas terras. E todos estes males que lhes sobrevieram, o grave erro e problema sério foi a falta de fé. Foi a ausência de Deus na vida deles. Foi ter esquecido das promessas. E pior, esqueceu do que Deus havia feito no meio deles. Eles viram que nós nunca vimos na nossa geração. Eles viram o mar vermelho abrir. E eles experimentaram isto em loco, passando pelo meio do mar a pé enxuto. Meus amados e queridos irmãos, no versículo 5 diz que o povo falou, em outra tradução, murmurou contra Deus e contra Moisés. Não falaram contra Arão, porque Arão já havia morrido. E o melhor sacerdote é aquele que morre. O melhor pastor é aquele que morre. Veja como é lindo, como é maravilhoso quando o pastor morre. Alguém chega e diz: tão bonzinho. Glória, já morreu. Tem que mandar flores enquanto ele está vivo. Não depois que ele morrer, traz aquele. Não. Então Arão já estava morto. Então, quem nos dera Arão. Mas tinha Moisés. Mas eles falaram contra Deus e falaram contra Moisés. E veja o que este povo teve a capacidade de falar. Porque a falta de temor a Deus é uma coisa gravíssima. Quem não teme ao Senhor, irmãos, é capaz de qualquer coisa. Veja o que eles disseram a Moisés. Porque, versículo 5, a parte B, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Você nos fez subir para nos matar aqui? Pois aqui, nem há pão, nem há água, e a nossa alma tem o quê? O que é que a alma deles tinha? O que é que eles disseram aí? Deixa eu ouvir a igreja. Eu não ouvi. Fastio do quê? Deste pão vil, imprestável,
desculpe a expressão, desta porcaria. Estamos cansados. E aquele pão vil? O que era aquele pão vil que eles estavam falando? O que era aquele pão vil que ele estava falando? Era o pão do céu. Era o maná que Deus mandou para que eles não perecessem no deserto. Meus amados e queridos irmãos, lá em Êxodo 16, nos mostra que o povo estava no deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, e havia 75 dias que eles haviam deixado a escravidão, o sofrimento, a vida miserável que levava. E naquele deserto de Sim, aquele povo, eles também murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. E eles disseram de novo: morreremos por mão do Senhor na terra do Egito. Era melhor morrer pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados nas panelas de carne, e nós comíamos pão a se fartar. Por que nos tirou de lá para nos matar nesse deserto, de fome, toda esta multidão? E quando eles começaram a tecer este tipo de crítica, de comentários, porque há pessoas, irmãos, há muitas pessoas, aqui no Rio Largo não tem, mas por aí tem muitas pessoas nas igrejas, que se ocupa tanto em falar da vida dos outros, que esquece da sua própria vida. Sabe tanto falar mal das pessoas, mas não sabem falar de Jesus, mas não sabem ensinar o caminho da vida eterna, mas não sabe levar ninguém a conhecer a Jesus e conhecer o céu. Por quê? Porque estão ocupados com as coisas ruins desta vida. Então diz a Bíblia que Deus, irmãos, ouviu. E eu quero dizer aos irmãos, aos amigos presentes, que Deus não mudou. Ele continua vendo, Ele continua ouvindo, e Ele continua falando. Deus nunca parou de falar. É bem verdade que muitos pararam de ouvir a voz de Deus, mas é um problema de cera no ouvido, a cera do pecado. Tira o entendimento, tapa o ouvido, para que o homem não veja, não ouça a palavra e a voz de Deus. Então o Senhor falou a Moisés e diz: Moisés, diga a este povo que eu vou fazer chover pão dos céus. Êxodo 16 e 4. Glória a Deus. E tem mais, Moisés, diga para eles que isto vai ser diariamente, ou seja, todos os dias eu vou mandar pão, pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Então pode ficar certo, diga ao povo que acorde cedo, e cada um pegue a sua porção, e a porção do dia, a porção do dia, não pegue a porção do mês, do semestre, da quinzena. Não, é a porção do dia. Por quê? Porque todo dia vai ter maná. Agora tem um pequeno detalhe. Só quando for na sexta-feira, pegue porção dobrada. Porque no sábado, eu vou transliterar, irmãos. No sábado, eu quero todo mundo na igreja. Porque sábado é dia do Senhor, é dia da adoração, é dia de prestar um culto, é dia de servir ao Senhor. Para nós outros, igreja do Senhor, você trabalha até o sábado, mas o domingo é o dia do Senhor, de servir ao Senhor, de vir para a escola dominical, de convidar as pessoas à tarde e à noite estar na igreja com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu pai, com a sua mãe. Esta é a visão de Deus para a igreja da nossa geração.
Só quem entendeu, diga amém. Então Deus disse ao povo: olha, até sexta. Sexta você pega dobrado. Aí aparece quem? Os desobedientes. E o que faz os desobedientes? Faz contrário àquilo que Deus ensina. Oh, aleluia! Como sofrem estas pessoas por falta de entendimento, por falta de obediência. E o que aconteceu? Muitos disseram: sabe de uma coisa? Eu vou nada, todo dia ter que acordar cedo para ir pegar comida. Nada, eu vou pegar o da semana inteira. Aleluia. Lembro-me de um irmão que foi para o supermercado, fez a feira do mês. Quando chegou em casa, tirou tudo do carro, colocou na sala, foram guardar. Ele disse: ops, agora não, deixa tudo aí. A mulher disse: meu filho, para quê? Disse: para a gente orar pelo pão, para que não seja necessário todo dia a gente está orando pelo alimento. A gente ora de uma vez só. É só uma oração no mês, está resolvido o problema. Glória a Deus. Aqui não tem não ninguém assim, mas por aí tem. Então teve aquele que disse: eu vou pegar logo do mês. Aí separou, irmão. Quando foi no dia seguinte, estava tudo podre. E eles sofreram dano, o mau cheiro e tudo mais. E depois tem que fazer a limpeza. Hernandes. Aleluia. Quando chegou na sexta-feira, os obedientes pegaram porção dobrada para a sexta e para o sábado. Mas os mesmos desobedientes disseram: nada, a gente já tem experiência nesse negócio. Se essa comida ficar para o outro dia, ela apodrece. Vamos pegar só do dia, amanhã tem mais. Aí pegaram só para o dia. Quando chegou no outro dia, todas as casas tinham comida, e a dos desobedientes não tinha comida. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: você entendeu? Diga: prova faz parte da vida, mas viver na prova é desobediência. Se você puder glorificar a Deus, o faz. Era exatamente este pão vil que eles estavam falando. Eles estavam dizendo que aquele lugar nem tinha água, nem tinha pão, somente aquele pão vil. E quando eles terminaram, irmãos, de falar que o pão do céu era imprestável, no versículo 6 do capítulo 21 de Números, está escrito: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Deixa-me explicar este texto. Este aqui mandou, no original, quer dizer permitiu. Permitiu. Deus não manda o mal para a minha vida. Deus não manda o mal para a tua vida, mas Ele permite. O inimigo, irmãos, o nosso inimigo, o meu e o seu inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, constantemente, diariamente, o ano inteiro, a vida inteira, ele anda ao nosso derredor. Fazendo o quê? Buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, ele vive ao nosso derredor, tentando nos pegar. Mas por que ele não nos pega? Porque entre você e o seu inimigo há um anjo acampado. É a proteção de Deus. Glória ao Senhor. Que os de menos conhecimentos bíblicos, presos às tradições, chama de anjo da guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Então há este anjo ao redor dos que temem a Deus ali para lhe proteger. Se Deus tirar aquela proteção ou tirar aquele anjo, o diabo te pega. Mas pega mesmo, e arrebenta mesmo.
Então Deus era a proteção do seu povo, estava no meio deles. Mas agora o povo, meu Deus, tanta coisa, tanta gente para eles falarem. Devia continuar falando mal do rei de Edom, mas foram falar de Deus. Irmão, tanta gente para você brigar, criar problema, você vai criar logo com Deus. É muita burrice, né, irmãos? Vocês há de convir comigo. Tanta gente no mundo que você pode arrumar encrenca, você arrumar com Deus. Arrumar uma encrenca com Moisés, o enviado de Deus. Será que no meio de 2 milhões de judeus, o camarada presbítero Arlindo só achou Moisés para brigar, para falar mal? Meu filho, levanta os olhos, olha, 2 milhões menos 1. É muito número, né? 1.999.99.99. É muito número. Procurou Moisés. E ainda confrontou. Mas quem viu e quem ouviu foi Deus. E Deus fez o quê? Tirou a proteção. Só foi o que Deus fez. Quando a Bíblia diz que o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, a serpente Deus permitiu, elas começou a morder o povo. E todos que iam sendo mordidos pela serpente, iam sendo contaminados e iam morrendo. Glória a Deus. Esta serpente, meus amados irmãos, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz: ora, a serpente era muito mais astúcia ou sagaz que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher disse: não, Deus não disse assim. Disse só, não pode comer a que está no meio. Aleluia. Ela disse: não, Deus quer enganar a vocês. Glória a Deus. Amados, e a palavra vai nos revelar, nos mostrar de uma forma muito clara, que quando as serpentes entrou no arraial do povo de Deus, o povo sendo picado começou a morrer um a um. E diz a Bíblia que o povo veio a Moisés desesperado. O povo foi a quem, irmãos? Não ouvi. O povo foi a quem? Mas o povo não estava falando mal de Moisés? Mas o povo não estava falando mal a Moisés? É porque está escrito: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Glória a Deus. Se você peca contra Deus, você vai a Deus. Mas se você peca contra o irmão, você vai ao irmão e se reconcilia com ele, enquanto pode. Porque poderá chegar um momento que você vai querer e não vai poder. Vai ser tarde demais. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o povo foi a Moisés, graças a Deus que foram. E chegaram para Moisés e disseram: Moisés, nós pecamos, porque temos falado contra Deus, o Senhor, e contra você, Moisés. Ora por nós, Moisés. Pede a Deus que nos livre destas serpentes. Mas Moisés era crente, irmão. Graças a Deus. Glória a Deus. Se Moisés não fosse tão crente, glória a Deus. Porque o importante, irmão, não é o título. Deixa eu dizer outra vez. O importante não é o título. Você dizer: eu sou pastor, eu sou presidente, eu sou missionário, eu sou apóstolo, eu sou isso e eu sou aquilo. Não.
Eu quero saber se você é salvo. Eu quero saber se a unção de Deus está na sua vida. Não importa o título, é muito importante o título. Traz honra, traz privilégios, mas não é tudo. Ninguém entrará no céu pelos seus títulos, de forma alguma. Aleluia. Então a Bíblia diz que eles foram arrependidos, pediram a Moisés que intercedesse por eles. Se Moisés não fosse crente, fosse apenas o grande legislador da lei, ele teria dito: comboio de gente ruim, vocês não têm vergonha não, de sair no meio de arraial, trazendo dissensões, falando mal de mim. Vocês pensam que eu não estou sabendo do que vocês andam falando mal de mim? Ele teria dito isso, porque ele era o grande legislador da lei, chamado por Deus para uma missão que ninguém podia fazer senão ele. Mas ele era crente. Graças a Deus que ele não estava preso à posição, mas à missão. E a missão dele era levar o povo à terra de Canaã. Como a missão de um pastor é levar a igreja para apresentar a Jesus Cristo como noiva imaculada e santa, para entrar na cidade santa pelas portas. Levante a mão e adore. Oh glória! E o que Moisés fez? Moisés intercedeu pelo povo. Glória a Deus. E quando Moisés orou, o Senhor disse a Moisés: Moisés, Deus é incrível. Deus podia simplesmente dizer, depois que Moisés orou, Deus disse: não, diga ao povo que está todo mundo perdoado. Mas Deus não fez isso. Deus disse assim: olha Moisés, versículo 8. Moisés disse, olha, Deus disse: Moisés, faça uma serpente ardente e coloque sobre uma haste de bronze, e será que viverá todo que for mordido que olhar para ela. Olha aí o texto devagar, com atenção. Glória a Deus. O povo precisava de perdão. O povo estava no pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Aí Deus disse: façam a serpente de metal. Glória a Deus. Coloque sobre uma haste, e todo aquele que pela serpente for mordida, olhando para esta serpente, escapará da morte. Aquela serpente na haste, a haste simboliza a cruz de Cristo. E cruz significa maldição. Está escrito que a morte de cruz era para os malditos. Aleluia. Era o pior tipo de suplício, de morte, era o de cruz, praticada pelos romanos. E agora Deus manda isto muitos anos antes de acontecer, mas era uma mensagem profética da parte de Jeová, para revelar o futuro do povo, das gerações, para mostrar o Calvário. E ele disse: olha, quem for mordido pela serpente será envenenado, e o veneno vai conduzir à morte. Mas faça essa serpente, coloque nesta haste,
e aquele que olhar será salvo. Glória a Deus. Jesus nunca pecou, nem na sua boca se achou engano algum. Mas a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Foi exatamente de braços abertos naquela cruz que ele estava. E quando se olhava para ele, por que, pastor, Aquiles olhava para a serpente? A serpente não é o símbolo de Satanás? É. Glória a Deus. E por que olhando para a serpente seria curado? Porque olhando para aquela serpente, eles viam a maldição do pecado. Eles viam exatamente neles os seus pecados. Ou seja, estava lá estampado: este é o seu fim. A sua morte de suplício, a sua condenação nesta haste. E foi exatamente aí que Jesus Cristo entrou na história. Glória a Deus. Foi exatamente aí que o profeta, ele faz uma tipologia de Cristo. E isto, Jesus Cristo falou para o doutor Nicodemos, que foi procurá-lo de noite. E ele era um homem fariseu, muito importante, príncipe dos judeus, mas sentiu a necessidade de ser salvo. E ele procurou ao Senhor, para que através dele encontrasse salvação. E tudo quanto Jesus disse para o doutor Nicodemos era que ele precisava nascer de novo. E ele não pôde entender aquela linguagem espiritual. Aí o Senhor lembrou que ele, por ser príncipe dos judeus e ministrar na sinagoga, aí o Senhor trouxe este texto que eu acabei de ler para vocês. E Jesus Cristo, em João capítulo 3, versículo 14, disse ao doutor Nicodemos: doutor Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Só quem entendeu. Aleluia. Aleluia. Em outras palavras, Deus disse ao doutor Nicodemos: você lembra que todas as pessoas que eram contaminados, que eram picados pela serpente, quando eles olhavam para aquela serpente lá de bronze, eles eram curados? Sabe por quê? Da mesma maneira que aconteceu ali, vai acontecer aqui agora. Eu estarei lá, naquela cruz. E ali eu carregarei sobre mim todos os vossos pecados, todas as vossas maldições. Por isso que um crente não precisa de quebra de maldição. Não, a nossa maldição foi quebrada no Calvário. Porque Jesus se fez maldito. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías disse: olheis para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Então a Bíblia diz que naquele momento que ele tomou todos os nossos pecados, Isaías profetizou, dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então todos que estavam condenados à morte e ao inferno, debaixo de maldição, quando olha para a cruz, lá você encontra a salvação de Deus por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Foi ali, naquele Calvário, que ele levou nossas dores, que ele desfez o juízo que estava sobre nós por conta do pecado. Ele foi o nosso substituto. E agora Deus disse a Moisés: olha, Moisés, faze esta haste, coloca esta serpente, para que este povo não se esqueça que esta maldição é uma consequência do pecado deles. E quando ele olhar para lá, eles verão, será estampado aos olhos dele: ali está
todos os meus pecados. Se os meus pecados estão ali, eu não vou morrer pela serpente, eu vou estar livre, porque alguém tirou para si os meus pecados. Anda cachoragama. Oh, aleluia. Será que todo aquele que olhar viverá? Aleluia. E Moisés, conforme disse o Senhor Jeová, ele fez a serpente de metal, colocou sobre uma haste, e todos que eram mordidos por aquelas serpentes, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. E na nossa geração, todos aqueles que foram contaminados pelo pecado, todos aqueles que foram mordidos pela serpente, quando você olha para o Calvário, você vai, pela fé, ver alguém com uma coroa de espinhos sobre a cabeça, o seu corpo mutilado, a sua vida sendo levada, porque carregou os seus pecados. É Ele dizendo, você não precisa mais sofrer, você não precisa mais viver na miséria, você não precisa mais ser escravo de Satanás, você não precisa mais ter medo da serpente, porque eu já paguei o teu débito, eu já paguei a tua conta, e você pode do outro lado sair livre, glorificando a Deus. Quem entendeu, levante a mão e diga amém. Convido aos irmãos a se colocarem.